Bom dia, bora limpar seu quintal. Rapaz, mas hoje o sol tá bom, viu? Propício pra você dar aquele talento e evitar a dengue. Gente, hoje é dia 16, né, do 2, feriado de carnaval. Eu pensei muito antes de eu começar a tomar essa atitude, mas eu não tô tendo opção não. Essa história do que aconteceu da mãe que perdeu as crianças pro Conselho Tutelar, que foi presa por abandono de incapaz em Caldas Novas, algum tempo atrás. Essa história aconteceu foi com a mãe dos meus filhos, entendeu? Eu estava em Goiânia trabalhando, a gente, por motivo de álcool e droga, tivemos que separar porque tínhamos as crianças e estávamos perdendo as crianças e se matando também. Não demos conta de continuar junto, eu fui para Goiânia trabalhar e ela ficou. Acabou que ela foi presa por abandono de incapaz e eu estava em Goiânia. Me ligaram, eu vim correndo. E diante de várias situações, eu precisava de uma casa, eu não podia ficar na casa dela, porque ela já estava até com outra pessoa, não fazia muito sentido. Fui para casa da minha mãe, estava morando em Abadia de Goiás, fazendo um serviço de cerâmica. Por obra de Deus, nos últimos momentos eu consegui terminar o serviço. Quando eu terminei o serviço, ela me tocou, eu vim correndo. Aí chegou aqui, pedi minha irmã para ficar com meus filhos, até chegar para não ir para o Conselho Tutelar, assim ela fez. Aí, a gente havia separado, eu estava para lá, tudo que eu tinha estava na casa dela. E por ela ter sido presa, eu não teve, ela tinha uma medida protetiva contra, contra as crianças. Ela não podia chegar perto de 400 metros, entende? E eu estava na casa da minha mãe, estava com as crianças lá na casa da minha mãe, graças a Deus organizando, porque na época eu não tinha o registro da Maria Isa, que é a minha filha mais velha, exclusiva, é até especial. Aí eu tive que esperar a mãe dela, que a mãe dela havia quebrado a perna, estava organizando negócio de cirurgia. E aí não dava pra mim ir, fiquei na casa da minha mãe um certo tempo, acabamos desentendendo. Ela me colocou pra fora da casa dela. Aí eu tô morando em outra cidade, né? Ela achava que eu estava com a mãe das crianças, por conta de que na cabeça dela a gente nunca se separou. E aí eu acabei ficando na rua. Tive que ir lá pedir o abrigo pro pai dela, fiquei lá uns 4 dias, 4 para 6 dias. Uma turbulência muito grande. Mas antes disso, quando minha mãe me colocou para fora de casa, houve uma denúncia no Conselho Tutelar falando que eu estava levando meus filhos numa biqueira. Só falou dessa forma. E eu estava na casa do padrinho do Rian. O Rian é o menininho das panelas, que eu coloco a panela na cabeça dele. Vai saber, essa história é muito ruim, eu tenho que trazer ela pública porque está ficando muito complicado para mim. Eu estive no Conselho Tutelar para poder buscar informação de como eu deveria agir para que não tivesse como eu perder as minhas crianças. O Conselho Tutelar já correu lá na minha mãe, dizendo que estava fazendo uma vistoria e de que eu havia feito uma denúncia. E eu não fui lá para isso. Eu não posso chegar perto da minha mãe 400 metros, eu não posso chegar perto das minhas crianças 400 metros, então eu estou evitando tudo quanto há para que não tenha um motivo, nenhuma oportunidade ou possibilidade de eu perder minhas crianças, entendeu? Então eu vou me tornar essa história pública, eu vou contar muita dessa história, vocês vão ficar sabendo. Preciso de ajuda, estou desesperado, não sei o que fazer, mas é muita covardia. Estou precisando das minhas crianças, estou lutando, estou trabalhando, vou deixar passo a passo, vou ficar postando todo dia o meu trabalho e o que eu faço, porque eu estou fazendo uma coisa e tem pessoas que, para me prejudicar a respeito das minhas crianças, estão falando outra coisa. Mesmo que todo dia eu poste vídeo, mesmo que todo dia eu mostre nós trabalhando, mesmo que todo dia eu encho o saco nas redes sociais postando o nosso trabalho, estão dizendo que eu ainda não estou andando pelo certo, ao ponto de ter o privilégio, o direito único que eu tenho de ser pai. Então, assim, eu vou deixar tudo bem gravado, cada passo a passo meu, vou tentar descobrir qual que é a melhor forma. Foi muito difícil, tentei buscar uma defensoria pública, mas para defender as crianças não consegui. Mas se eu tivesse traficado, se eu tivesse homicídio, se eu tivesse estrupado, se eu tivesse feito qualquer coisa semelhante, tem defensoria pública. Agora, para um pai desesperado, sem saber informação nenhuma, nem como vai agir na situação, não tem defensoria pública. Pai tem sentimento, cara. Pai também tem sangue na veia, né? Todo mundo que é vagabundo, não. Mesmo que faça de conta que não tem sentimento, mesmo que olhe e pareça que não tenha sentimento, tem, pô. Tem, tá doendo, eu sou pai, tô sentindo falta dos meus filhos.
Estive lutando, tenho prova, tenho filme, tenho filmagem, tenho foto, tenho tantas coisas que possa provar a minha luta para que eu não acontecesse o que está acontecendo hoje. Então é por isso que sim, vou tornar essa história pública. Vou relembrar o fato, vou buscar e vou explicar o porquê que está acontecendo tudo isso. Tá aqui pedra, a minha vida sempre foi levar pedrada mesmo, mas ninguém fala disso aqui, ó. Alguém chegar e falar assim, o Jaime acorda 5 horas da manhã, se eu passar lá às 5 horas da manhã tomar um café, ele tá quentinho, porque ele já passou. Não falo. Agora ficar jogando para me prejudicar e tirar o único bem precioso que eu tenho, isso aí aparece, gente. Pela misericórdia de Deus, gente. Então, assim, vocês vão ficar sabendo. Preciso das minhas crianças, tô com medo, desesperado. Já comprei um pouco de imóveis, já ganhei um pouco de imóvel, vou alugar a casa. Voltei agora de outro estado, que eu estava para fora, porque eu me afastei diante de tamanha loucura que aconteceu. Eu não tive capacidade nem estrutura para ficar na cidade. Houve uma separação, fiquei sem meus filhos, não podia chegar para minha mãe, não tinha lá, um ex-cunhado meu que me deu abrigo. A irmã dele, que é a minha, que é a mãe dos meus outros filhos mais velhos, foi quem fez uma compra para nós, porque nós estava eu e ele estava para viajar e eu também sem rumo, jogado na rua. Acabou que graças a Deus ele me ajudou, nós fomos para Uberlândia, trabalhamos lá e me deixou fichado, praticamente me classificou, o Rogerinho. Amo demais. Tem minha vida nas mãos. Vou viver 10 vidas e não vou conseguir pagar ele. Então vocês vão perdoando a chatice. Quando tiver chato, tiver nojento, tiver incomodando e não tiver te agradando, significa que não é pra você, entendeu? Então se de repente os vídeos tá te atrapalhando, tá te incomodando e não tá sendo agradável pra você, às vezes não é problema do vídeo. Às vezes é você que está se dedicando a algo que não te interessa e não te faz bem, entendeu? Larga a vida de cada um de lado, vai viver a sua. Porque você já tá difícil cuidar da sua, tamanho da família. Todo mundo, cada um cuidar da sua, vai dar bom, hein? Aí no mais você vai ficar sabendo direitinho. Obrigado, gente. Desculpa aí. Vou te explicar essa história.